Volvida mais uma semana, estamos de volta para mais um Escola Bíblica. É um prazer estar na sua companhia. Connosco, como sempre, Carmen Manciel. Bem-vinda. Muito obrigada. Na aula anterior, nós deixámos como mote para a aula de hoje, queríamos olhar bem de perto para o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Isso já nós sabemos, mas eu pergunto-te que sumário, que introdução é que tu tens para a aula de hoje? A preocupação divina para com os pobres e vulneráveis está patente em centenas de versículos bíblicos, do Velho ao Novo Testamento. Os livros de Salmos e Provérbios são um excelente exemplo do vislumbre da forma como Deus está atento e vai intervir para proteger os mais necessitados. Como sempre, vamos ler o nosso versículo que serve de introdução à aula de hoje. E hoje o versículo encontramos-lo é o Salmo 82 e não é um versículo, mas sim dois, é o versículo 3 e o versículo 4. Eu vou então passar a ler. Diz o seguinte: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Carmen, como é que nós podemos olhar para o livro de Salmos e encontrar nele esperança para estes aflitos e estes oprimidos? Nas lições anteriores, sobretudo através dos exemplos deixados pela experiência do povo de Israel, nós já nos apercebemos que estamos perante um Deus que ouve e um Deus que vê as pessoas que estão angustiadas e com problemas. Isto já de si é uma notícia magnífica para todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. O livro de Salmos ficaram registados diversos clamores de pessoas que estão nesta classe de oprimidos, que viveram experiências de injustiça, e este livro é então um livro por excelência, onde se apresenta de facto como fonte de esperança para os oprimidos. No Salmo, por exemplo, porque há muitos salmos, são 150 no todo, eu vou pegar no Salmo 82, nos versos 3 e 4, que deixam-te ver que quando os homens não vivem segundo os preceitos divinos, os padrões de injustiça e de opressão instalam-se com facilidade, como nós já vimos até aqui, levando até mesmo os mais influentes ou os líderes a preocuparem-se apenas para satisfazerem os seus interesses, as suas satisfações pessoais, negligenciando os necessitados que os rodeiam. Podemos ler a manifesta preocupação com os mais vulneráveis, neste Salmo 82, quando ele diz, na realidade, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Portanto, são reptos que Deus nos deixa. E na perspectiva do salmista, a justiça de Deus deveria servir para dois aspectos essencialmente. Primeiro, de modelo para a forma como os juízes deveriam agir. Sabíamos que na sociedade em que viviam, e infelizmente isto não é exceção, porque ainda hoje acontece em muitas sociedades, a corrupção ao nível da justiça era muita, e muitas das pessoas que viviam em opressão, na realidade, quando chegavam aos tribunais, não encontravam alívio para os seus fardos. Então a justiça de Deus, que é aqui aclamada nos Salmos, deveria servir de modelo para a forma como os juízes, que era uma realidade muito recente na sociedade que Deus estava a tentar renovar, deveria ser aplicada. Por outro lado, esta justiça tinha medidas concretas que Deus, através das instruções, nos dizia como aplicá-la. Este salmo em particular é apenas um exemplo de como se deveria dar voz àqueles que não têm, ou àqueles cuja voz, intencionalmente, porque isto acontece, foi silenciada. Então, muitas vezes olhamos para o Evangelho social, já aqui vimos isto, como a distribuição de roupas, o dar mantimentos, esquecemos a grande importância que esta dimensão. Há uma palavra que nós dificilmente traduzimos para o português, que é advocacy. Os brasileiros ajudam-nos na tradução e falam em advocacia social. E nós muitas vezes esquecemos desta dimensão, já aqui o referimos nesta escola bíblica, mas as Sagradas Escrituras, isto é uma curiosidade, têm 2103 versículos que nos falam da justiça social. Isto é um peso esmagador. 2103 versículos sobre esta noção, sobre o peso da justiça social. Estas referências deveriam-nos fazer pensar seriamente que nós temos que levar mais esperança e mais alívio àqueles que estão à nossa volta, usando a misericórdia, usando a bondade, usando a justiça de Deus, que está registada em Salmos. Isto deveriam ser os nossos pontos de partida. Às vezes as pessoas dizem que o trabalho da ação social nos distrai
do foco que deveria ser levar as pessoas à salvação. Ouço muitas vezes as pessoas dizerem isto, que pela ação social andamos entretidos. Às vezes acontece é o contrário. Estamos tão preocupados com normas, estamos tão preocupados com o cumprimento à regra de tudo aquilo que está escrito, que nos esquecemos de ser compassivos, amorosos e bondosos com aqueles que nos rodeiam. E, portanto, é um repto que fica aqui lançado para todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos escutam e que querem estudar mais sobre esta temática. Nós devemos ter tempo para fazer as duas coisas. Levar salvação, mas conceder refrigério físico àqueles que necessitam e que estão ao nosso redor. Dizia eu então, portanto, que este livro de Salmos não encerra sem enfatizar a importantíssima ação de Deus para com os mais desfavorecidos e que deveria ser imitada por cada um daqueles que se diz cristão. Fazer justiça aos oprimidos, dar pão aos que têm fome, libertar os encarcerados, dar vista aos cegos, levantar os abatidos, amar os justos, guardar os peregrinos, amparar os órfãos. Pronto, a lista é interminável. Infelizmente, nós temos todas estas necessidades à nossa volta. Não precisamos sair para longe, para terras longínquas. Nós temos isto tudo à nossa volta. Sejamos líderes ou não, nós não podemos ficar indiferentes ao chamado que Deus nos faz. Se, por um lado, podemos dizer que o livro de Salmos é um livro de esperança, também podemos dizer que também encontramos no livro de Provérbios a mesma esperança, mas encontramos mais, também encontramos a misericórdia, não é? Na realidade, encontramos esta aplicação prática da misericórdia de Deus para com os necessitados. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo. Se nós analisarmos até alguns dos ditos, os nossos ditos do dia-a-dia, ou mesmo as chamadas verdades de senso comum, nós vamos ver... Os ditos populares, exatamente, que são inspirados no livro de Provérbios. Isto é interessantíssimo, porque muitas vezes até pessoas que não ligam às Escrituras, sem se aperceberem, estão a usar provérbios bíblicos. Isto é realmente muito interessante. Porquê? Porque neste livro nós encontramos reflexões sobre a pobreza, a riqueza, o contentamento, a tristeza, a justiça, a injustiça, e de uma forma verdadeiramente sábia o autor deste livro alerta-nos para diferentes circunstâncias e escolhas que acabam por afetar a forma como cada um vive. É verdade que as necessidades por vezes surgem devido a circunstâncias, às circunstâncias em que nos encontramos, a más escolhas que fazemos, a uma má gestão, ou então a situações de injustiça e de exploração. Portanto, temos estes contextos. Sejam quais forem os contextos, ou mesmo independentemente dos erros que as pessoas cometam, não deveriam ser oprimidas nem exploradas. E o livro de Provérbios é muito claro e expressa e apela à misericórdia para com os necessitados. Por exemplo, no capítulo 19, no versículo 17, diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Também já vimos aqui esta noção de que quando estamos a fazer o bem é ao próprio Deus que nós estamos a ajudar. No fundo, estamos a ser cooperantes da ação divina. Ou, indo buscar um pouco aquela noção de advocacia social que falávamos há pouco, o capítulo 31, verso 8, abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Temos aqui reptos muito claros do autor de Provérbios de que nós deveríamos incorporar esta ação no nosso dia-a-dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Carmen, permite-me fazer uma pergunta bastante direta, no que diz respeito até ao próprio funcionamento da ADRA. Como é que a ADRA em Portugal olha para estes textos bíblicos, para esta realidade que tu nos apresentaste agora, como base e orientação para a sua área de intervenção e, por outro lado, para mitigar estas desigualdades sociais? Só aqui recordar, para aqueles que não nos acompanharam no primeiro estudo, que a ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a ADRA, na realidade, busca orientação bíblica sobre aquela que deve ser a sua ação. Porquê? Porque um dos princípios diz que nós devemos promover o amor e a misericórdia de Deus junto a daqueles que nos rodeiam. Também já aqui frisamos que, infelizmente, os pobres não deixarão de existir na Terra e, por isso, o nosso trabalho é necessário. Nós temos a ordem de Deus, no capítulo 15, verso 11, sem falta abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na tua terra. E por isso nós devemos organizar-nos da melhor forma possível, num espírito de amor,
numa compreensão daquilo que é o ser humano, nós devemos conseguir desenvolver e aplicar a nossa responsabilidade social, individual e coletiva, portanto, estendendo esta mão, abrindo a mão, como nos é aqui o repto lançado em Deuteronômio. Devemos criar respostas sociais pertinentes para as comunidades onde nos encontramos inseridos. Isto leva-nos à ideia de serviço. Em Gálatas 5:13, servi-vos uns aos outros com amor. É este o repto que é lançado e que a ADRA tenta, na realidade, cumprir. Nós devemos promover a justiça social, aquele versículo que usei há pouco de Provérbios 31, 8, 9, assim nos diz, e um versículo de Tiago que também nos é bastante útil no nosso trabalho, é a questão de promovermos a igualdade. Portanto, são pilares que nos movem, enquanto organização, de estarmos cientes da responsabilidade social, individual e coletiva, criar respostas sociais pertinentes, promover a justiça social e promover a igualdade. No meio de tudo isto, nós temos algo muito importante: devolver a dignidade a cada ser humano. Porque quando estamos em necessidade, quando estamos oprimidos, quando estamos numa situação de vulnerabilidade, nós não deixamos de ser quem somos. Não deixamos de ter os nossos gostos, não deixamos de gostar mais de amarelo do que de azul, não deixamos de gostar mais de manga do que de maçã e por aí fora. E muitas vezes nós nos esquecemos isto quando estamos a fazer um apoio direto às pessoas, e a ADRA tenta respeitar, dentro daquilo que é o seu trabalho e as suas possibilidades, as particularidades de cada um, a própria dignidade humana, para que a dignidade seja o desígnio máximo da nossa ação. Eu pedia-te que pudéssemos partilhar com aqueles que nos veem, os que nos ouvem terão que confiar no esquema que partilhamos, algo que pude extrair de um livro que já aqui citei, que volto a mostrar para todos aqueles que nos acompanham, que é o livro Beneficência Social, da escritora norte-americana Ellen White. E é muito interessante que esta autora nos dá pistas muito específicas de como nós nos podemos organizar. E isto é aplicado no contexto adventista, de um modo geral, na ADRA em particular, mas pode ser aplicado a qualquer associação que, tendo princípios cristãos, queira operar no domínio da beneficência social. São, na realidade, 7 passos que podem parecer difíceis, mas não são. E o primeiro deles, Ellen White diz que onde haja uma comunidade de fé, onde haja corações transformados, devem unir-se na prática da caridade. Em segundo lugar, porque nós cooperamos com um Deus de ordem, já aqui vimos, nós temos que ter organização, temos que ter liderança para que as coisas façam decentemente e honrem o Deus a quem servimos. Depois, porque é impossível fazer trabalho humanitário sozinhos, quando muitas vezes o queremos fazer sozinhos, os ombros acabam por ficar muito sobrecarregados. Nós temos esta instrução clara de formar grupos de trabalho. Dentro dos grupos de trabalho, nem todas as pessoas que são voluntariosas e que se disponibilizam se acham capacitadas, e por isso o passo seguinte deve ser dar formação para o trabalho. Ou seja, deveríamos recorrer a todas aquelas pessoas que têm mais experiência que nós, a pessoas que têm até experiência técnica nesta área, para que nos possam instruir sobre a forma como nós devemos montar um projeto, como nós devemos criar uma resposta social pertinente onde nos encontremos. Esta formação, este domínio da formação é essencial. Depois, há aqui um apelo que é o envolvimento de todos. Às vezes pensamos que somos velhos demais, ou que somos novos demais, ou que estamos doentes demais. Há sempre qualquer coisa que nos impede. E, na realidade, nós temos este apelo de que todos podem estar envolvidos. É o contrário. Há sempre qualquer coisa Exatamente. que alguém pode fazer. Não é? Deus não faz acepção de pessoas. Nesta área do envolvimento social é igual. Todos estão, na realidade, aptos para este trabalho. E algo muito interessante, nós devemos trabalhar sob um nome. Possivelmente nós nunca tínhamos feito esta leitura, mas quando nós fazemos o trabalho organizado, nós devemos estar sob um nome. Seja o nome da ADRA, enquanto agência humanitária, seja o nome de uma igreja que promove, portanto, a ação social, seja através de uma outra associação. É muito importante que todas as pessoas a quem cheguemos saibam quem somos, o que fazemos, quais são os princípios e os valores que estão por trás da nossa ação. Este é o propósito de Deus para o seu povo nesta terra. Portanto, um esquema bastante simples e que, na realidade, dá menos trabalho a pôr em prática do que aquilo que nós pensamos. E os resultados são muito benéficos. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E, se colocarmos em prática, vamos ter esta experiência. Mas, Carmen,
Imagino que mesmo em situações de catástrofe ou quando nós passamos por alguém que vemos que está necessitado, está carenciado, dificilmente, a não ser que nos tenhamos tornado tão insensíveis, às vezes pelo facto, infelizmente, de ser comum vermos pessoas necessitadas à nossa volta, mas se o nosso coração não estiver insensível, pelo menos comovermos com aquela situação é algo natural. Mas eu pergunto, como passar desse sentimento à prática? Ou seja, como passar da comoção à compaixão, que implica agir, implica tomar uma atitude? Na realidade, falamos aqui de aplicar a misericórdia, de aplicar no dia-a-dia aquilo que aprendemos. Há algo muito importante que tu aqui disseste, que é a possibilidade de nós nos tornarmos insensíveis à custa das imagens que os mídia nos fornecem diariamente, a cada minuto, e também à custa daquilo que nós vemos ao nosso redor, de tantos pedidos que nos chegam. Mas na realidade nós podemos, se tivermos um coração verdadeiramente ligado a Deus e convertido, sentir uma necessidade tremenda de sermos agentes de transformação social. A justiça, se o nosso coração estiver ligado a Deus, a injustiça mexerá com o nosso ser. Nós seremos incomodados para passarmos à ação. Eu sei que não é fácil sair do canto confortável, como podem imaginar, em 11 anos de ação social e trabalho humanitário, muitas vezes já de pijama, ou de fim de semana, ou com um feriado às portas, surge uma necessidade, surge algo para fazer. Digo-vos de experiência pessoal que não é fácil sair do canto confortável, mas quando nós estamos tão bem nos pedem ajuda, é exatamente aqui que nós devemos agir. Não nos esqueçamos que fomos e somos abençoados, a fim de sermos uma bênção para aqueles que nos rodeiam, como nós já aqui vimos. Nós não precisamos de tirar nenhum curso, não precisamos de fazer nenhuma especialidade para sermos canais de alívio e agentes da graça e compaixão divinas. Se precisarmos de orientação, Deus nos promete que basta apenas buscá-la. Peçamos também ajuda a quem já tem mais experiência que nós, ou simplesmente peçamos a Deus que nos capacite para o trabalho. Portanto, é algo que nós podemos pôr em prática. Eu conto-vos uma experiência muito pessoal. Às vezes, quando nós fazemos um trabalho, o trabalho acaba por se tornar rotineiro e é possível que a ajuda àqueles que nos rodeiam possa cair nesta rotina. Mas se nós estivermos predispostos a que Deus nos possa usar como canais de alívio, Ele assim o fará. Eu fiz um pedido muito especial a Deus, estando a trabalhar neste domínio, porque acredito nele, tento estar ligada a ele, e eu fiz-lhe um pedido que foi que, quando alguém se dirigisse a mim, que se dirigisse com um pedido muito específico, que trouxesse uma situação concreta e um pedido de ajuda concreto, para que pudesse operar. E tenho tido experiências, na realidade, avassaladoras, que mexem com o meu coração, que transformam a minha maneira de estar. E posso dizer-vos que esta experiência fez com que eu passasse de uma pessoa solidária, porque eu já o era, a uma pessoa compassiva, a uma pessoa com esta necessidade de exercer a compaixão. Porque nós podemos ser solidários, repito, sem sermos compassivos, sem termos o amor na realidade no nosso coração, e isso faz toda a diferença. As experiências seriam inúmeras aqui que eu vos podia contar, mas deixo-vos apenas este mote geral de que nós podemos e devemos empenhar-nos em sermos a mão ajudadora de Deus. Que isso seja uma realidade não só na tua vida, mas na minha vida, na vida de todos nós. Um coração ligado ao céu, para ser um coração também ligado uns aos outros, sobretudo àqueles que mais dele carecem. Chegamos ao fim de mais de uma aula, mas ainda temos muitas aulas pela frente com esta temática, com este mote. Depois de termos visto como é que o próprio Deus atuou junto da humanidade, vimos como Jesus também se preocupa com esta humanidade e com os demais. Olhámos também para dois livros específicos nesta aula, como Salmos e Provérbios nos dão indicações muito claras para a forma como nós nos devemos importar uns com os outros. E na próxima aula vamos ver como Deus não desiste desta humanidade. Se mais necessidade for necessária, passando a redundância, Deus, percebendo que as coisas não estavam bem, decidiu colocar cá os profetas, aqueles que ouviam diretamente aquilo que Deus dizia
e levavam essa informação ao seu povo. Vamos analisar como os profetas também tiveram um papel muito importante, com lições muito importantes para cada um de nós. Mais uma vez me despeço, desejando-vos que possamos estar juntos na próxima aula, se Deus quiser.